que é arrependimento? Você sabe quais são os sinais do verdadeiro arrependimento? No Expondo das Escrituras de hoje, nós vamos tratar sobre os frutos do verdadeiro arrependimento. Eu sou o pastor Mário Luna, seja bem-vindo ao Expondo das Escrituras. Aqui você aprende a palavra de Deus para que juntos possamos praticar essa palavra maravilhosa em nome de Jesus. Os frutos do verdadeiro arrependimento, Salmo 51, versículos 10 a 12. Vamos ler? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, na tua presença estamos neste momento. Eu preciso, Senhor, da iluminação do Teu Espírito para ensinar a Tua palavra mais uma vez aqui no Expondo as Escrituras. Ao mesmo tempo, ilumina a mente, Senhor querido, daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e juntos possamos praticar a Tua palavra em nome de Jesus. Se você é novo aqui no canal, eu quero dizer a você que aqui você está no Expondo das Escrituras e você tem a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Não só de aprender para praticar, mas de repente você tem um ministério, Deus te chamou também para pregar. Você pode observar como é feita a exposição do texto. Eu leio o texto, como acabei de fazer, eu vou explicar o texto e, ao mesmo tempo, eu vou fazer as devidas aplicações. Isto é uma forma de você aprender como até mesmo montar uma mensagem, observar como é que é colocado ali cada ponto, como é explicado o texto, e você vai poder fazer isso em outras partes da Bíblia. A exposição bíblica, ela dá essa vantagem para quem está ali acompanhando, porque ele vai aprendendo como entender a Bíblia. E uma vez que ele aprende como entender, ele pode também passar a entender com ele lendo, sem a necessidade diretamente sempre de alguém ali para poder estar explicando. E aí depois a pessoa vai conferir se realmente aquilo que ele entendeu é o que de fato o texto significa. Eu quero dizer a você que o link, inclusive, com o esboço em PDF dessa exposição, está na descrição aqui abaixo deste vídeo. E você? Você já deu uma olhada aqui no conteúdo do meu canal? Vamos dar uma olhadinha? Os links do que eu vou mostrar estão na descrição aí. Temos aqui o canal, tá? A primeira coisa que eu quero dizer a você é: você já se inscreveu no canal? É preciso que você se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho das notificações. Aqui no canal nós temos as lições bíblicas da EBD, quarto trimestre, e todas as lições já estão gravadas. Até a 13ª lição já está gravada. É claro que você pode estar assistindo esta exposição depois, que já até passou e já estamos em outro trimestre. Mais abaixo, nós temos aí um panorama sobre o novo trimestre da EBD, que vai tratar da supremacia das Escrituras. Em breve, as novas lições já estarão no canal adiantado. Tem aqui o Expondo as Escrituras na primeira carta de Pedro. Você vai poder começar aí no capítulo 1, versículo 1, a partir do versículo 1, e nós estamos dando um prosseguimento. E temos aqui também o Expondo as Escrituras no livro de Salmo. Tem aí o Salmo 1, Salmo 128, Salmo 27, temos o Salmo 23, o Salmo 15, o Salmo 26, o Salmo 37 também aí para você, o Salmo 116. Então, você está convidado a estar aí dando uma olhada e assistindo vídeos e também compartilhando para que outras pessoas possam ser edificadas. Vamos para a nossa introdução hoje aqui no Expondo as Escrituras. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Vamos lá. O Salmo 51 é resultado da repreensão de Deus a Davi por meio do profeta Natã, pelos pecados que cometeu. Isso está descrito em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Então o que você vai entender aqui é o seguinte:
todo texto tem um contexto histórico por trás dele. Nem sempre é possível detectar detalhes desse contexto histórico, mas é importante pesquisar sobre isso, porque é isso que vai nos dar entendimento do porquê o texto está relatando aquilo que lá está descrito. Então, uma vez que você tem acesso ao contexto histórico, o que estava acontecendo naquela época? Imagine que hoje nós disséssemos assim, daqui a muitos anos, nós registrássemos hoje aqui e alguém daqui a muitos anos fosse ler o seguinte: entre o ano de 2020 e 2021, muitas pessoas no mundo inteiro morreram. E terminei a frase. Alguém poderia perguntar, lendo isso daqui a 40, 50, 60 anos, o seguinte: mas por que as pessoas estavam morrendo? Qual era a causa da morte? Se não houver uma informação precisa, o que vai acontecer? Vai começar a haver o quê? Conjecturas. Eles vão começar a conjecturar. Então, quando você tem uma informação precisa, isso vai dar um entendimento seguinte: entre o ano de 2000 e 2021, houveram muitas mortes por causa do Covid-19 e suas variantes. Agora já sabe por que houve as mortes. A causa da morte era esse vírus. Está entendendo? Então, a mesma coisa acontece na palavra de Deus. Quando você tem acesso ao contexto histórico, contexto cultural também, você vai ter informações preciosas para poder conseguir entender o texto que nós estamos lendo. E você está entendendo que Davi está diante de uma repreensão. Davi pecou e agora Deus usa o profeta Natã para o repreender do seu pecado. Esse salmo ilustra o verdadeiro arrependimento, em que se compreendem um pesar profundo. O que compreende o verdadeiro arrependimento? Quais são os sinais do verdadeiro arrependimento? Um pesar profundo, uma confissão, uma tristeza, súplica de misericórdia e a resolução ou a decisão de mudança acompanhada de uma fé viva. Entenda uma coisa: quando há arrependimento, a pessoa está preocupada com o que fez contra Deus. Ela não está preocupada com o que vai acontecer com ela em primeiro lugar. Ela está preocupada com o que ela fez contra Deus, por ela ter ofendido a Deus. Isso é arrependimento. Então vamos lá. Entre as várias definições de arrependimento, o dicionário da Bíblia de Almeida diz. Então nós temos aí a definição pelo dicionário da Bíblia de Almeida. Arrependimento é a decisão de mudança total de atitude e de vida em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se abandoná-lo. Ou seja, ela quer abandonar o seu pecado. Por que é por uma ação divina? Porque você, em contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a tocar no seu, no meu ou no coração de quem quer que seja, para que nós venhamos nos arrepender. E aí nós sentimos tristeza por aquilo que nós fizemos, por ter ofendido a Deus, e nós desejamos abandonar, baseando sua confiança em quem? Em Deus, que perdoa os nossos pecados. Por que nós desejamos nos abandonar o pecado? Porque nós queremos o perdão de Deus. Entre arrependimento e remorso existe um vale intransponível. Não dá para poder ter acesso em um entre o outro. Uma coisa é oposta da outra. No arrependimento sentimos tristeza por ter desobedecido e ofendido a santidade de Deus. Porém, no remorso, nossa tristeza momentânea está nas consequências do que fizemos. No remorso podemos até chorar e ficar triste, mas não estamos preocupados com Deus e sim conosco. E aqui começa uma coisa que nós precisamos ter em mente. Como é que eu vou analisar em mim se eu realmente estou arrependido ou se só houve remorso? Através das atitudes que vão vir depois do que eu fiz. Então, imagina, eu me analisando. Agora imagine alguém observando, vamos dizer, alguém da família, que a pessoa cometeu um erro, cometeu um pecado, ou até mesmo na igreja. Como é que as pessoas vão saber se realmente houve arrependimento? Através de eu chorar? Não.
eu posso chorar, eu posso ficar triste e posso não estar arrependido. Porque o tempo vai demonstrar se eu estou ou não arrependido. Através do quê? Das minhas novas atitudes. Muitas pessoas se enganam umas com as outras porque medem o arrependimento pelo choro ou tristeza da pessoa. Mas arrependimento é visto através de mudanças de atitude. O tempo mostrará a nós e aos outros se houve arrependimento ou remorso. Então só o tempo, porque eu vou ter momento para poder demonstrar através de atitudes que eu estou arrependido ou que aquilo foi apenas remorso, porque eu estava com pena de mim mesmo, daquilo que ia sobrevir sobre mim. Eu não estava preocupado em ter ofendido a Deus. E o problema do remorso, sabe qual é? É que depois de um tempo eu vou voltar a fazer tudo de novo. Então a pessoa chora, a pessoa fica triste, a pessoa fica desesperada, mas ela não está arrependida, porque o tempo ela continua repetindo as mesmas coisas. Quando há verdadeiro arrependimento, a mudança de atitude, a pessoa dá uma meia volta e ela vai no caminho ao contrário daquilo que ela havia feito. Ou seja, de um lado ela estava caminhando para o pecado, mas agora ela passa a caminhar para Deus. Ela começa a querer obedecer a Deus. Então arrependimento, ele é demonstrado por mudança de atitudes. Baseado nas atitudes que Davi teve depois que foi repreendido pelo Senhor, podemos tirar algumas lições. Então Davi teve atitudes depois de ser repreendido pelo Senhor. Salmo 51, versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Ele pede um coração puro, ele pede um espírito reto. Que vem a ser isso? Davi se voltou para Deus. Salmo 51, versículo 10, somente a parte A. Cria. Essa é a palavra que eu quero frisar, por isso toda a parte outra do texto está aí riscada, porque eu não quero me ater ao restante desse versículo por enquanto. Cria. Davi pede, cria. Devemos nos voltar para Deus, pois só Ele pode operar a mudança em nós. A palavra cria aponta para um poder que só Deus tem. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é a parte do povo? Se arrepender. Como é que o povo mostra arrependimento? Se humilhando, orando, buscando a face do Senhor e se convertendo, ou seja, mudança de atitude. Se eles continuam com a mesma atitude, não há verdadeiro arrependimento. Aí qual é a consequência do verdadeiro arrependimento? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Perdão de Deus e perdão das pessoas não quer dizer que nós vamos ser isentos das consequências do nosso pecado. Davi se humilhou, se humilhou. Davi pediu perdão a Deus, pediu perdão a Deus. Mas Davi, nesse caso, ele teve consequências do seu pecado. Então não quer dizer que porque eu pedi perdão, que eu estou isento das consequências do meu pecado. Se eu pequei, poderá haver consequências. E há consequências que podem ir para a vida toda. Por exemplo, do pecado de Davi com Betseba, nasceu uma criança e ela depois morreu. Deus impetrou um juízo sobre aquela criança. Porém, ela poderia ter ficado viva. E ao ficar viva, era uma consequência que acompanharia Davi a vida toda, porque lá estava aquela criança. Então, nós precisamos entender que pedir perdão a Deus não quer dizer estar isento das consequências do nosso pecado. Isso é importante. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui é: Davi se voltou para Deus. Segunda coisa que nós entendemos: Davi reconhece a necessidade de mudança. Salmo 51, versículo 10, parte A ainda, que diz: cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Devemos reconhecer em nós a necessidade de mudança. Ele não pede para criar em alguém. Cria no coração de fulano de tal. Não, cria em mim. Uma das maiores dificuldades que eu e você temos é sempre olhar para o outro, nunca olhar para nós. Quando nós precisamos de uma vitória e de uma bênção, aí a gente foca em nós. Quer dizer, passa a ser algo que está sempre num âmbito egoísta. Eu penso em mim.
Então, eu quero uma vitória, eu quero uma bênção, eu vou pensar em mim. Mas quando se fala de correção, de mudança de vida, nós temos a atitude, geralmente, de olhar para os outros. Então você ouve uma mensagem como a de hoje, você pensa assim, é a minha esposa que precisa dessa palavra, é o meu filho que precisa dessa palavra, é o meu marido que precisa dessa palavra. Não, não é o seu marido, não é o seu filho, não é as pessoas que você está pensando. Quem precisa dessa palavra é você. E aí você vai perguntar para mim, por que, pastor, o senhor diz que quem precisa dessa palavra sou eu? Porque é você que está ouvindo a palavra. A pessoa que ouve é a pessoa que vai ser interessada no que está ouvindo. Não adianta você querer passar para alguém algo que você que ouviu. Então é você, é contigo. Quando você estuda a Bíblia, você não estuda a Bíblia pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu parente, pelo seu irmão. Você estuda a palavra para você. É você que está se alimentando. Você consegue ir num restaurante se alimentar por alguém da sua família, por mais que você a ame? Não consegue. Eu amo minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna. Mas eu não posso me alimentar por ela. É ela que precisa se alimentar. A mesma coisa a nível da palavra de Deus. Então eu não posso achar que eu vou ler uma palavra e eu vou pensar sempre nos outros. Não, eu tenho que pensar em mim. É importante. Então, cria em mim, ó Deus. Davi pensa na mudança dele. As pessoas podem nos dizer que precisamos mudar. O Senhor pode nos dizer que precisamos mudar. Mas enquanto não houver vontade em nós de mudança, isso não acontecerá. Já viu aquelas situações dentro de casa? Que o marido vive falando para a esposa as mesmas coisas, ou a esposa vive falando para o marido as mesmas coisas, ou os pais vivem falando para os filhos as mesmas coisas, e não tem mudança? Por que não tem mudança? Porque a pessoa não quer mudar. Ela está disposta a não mudar. E aí a gente chega à seguinte conclusão. Não adianta falar. Ela já sabe. Agora o que eu preciso fazer é orar. Porque se eu ficar falando, nós vamos ficar batendo de frente. Nós vamos ficar chocando. Então o que vai precisar fazer agora? Orar. E deixar Deus trabalhar e deixar Deus agir. Porque enquanto não houver consciência de pecado... Isso aqui é importante dizer. Consciência de pecado, a pessoa não vai querer a mudança. Pastor, então como é que eu devo orar? Senhor, dá consciência de pecado para o meu filho, que ele está fazendo algo que te desagrada. Senhor, dá consciência de pecado para minha esposa, que ela está fazendo algo que te agrada. Senhor, dá consciência de pecado para o meu marido, que ele está fazendo algo que está te desagradando. Você precisa pedir para que Deus dê consciência, para que a pessoa tenha consciência do pecado dela. Existem pessoas que estão com a mente cauterizada já. Por quê? Por causa que elas estão tão acostumadas a pecar que elas não dão mais ouvido à voz do Espírito de Deus. Então é preciso que elas tenham consciência de pecado para que elas desejem que haja mudança na vida delas. A mudança não é operada por nós, ela é operada por Deus em nós. É diferente. Nós não nos mudamos. Você já ouviu alguém dizer assim... Irmão, querido, você quer aceitar Jesus? Ele diz, não, primeiro eu vou acertar umas coisas para que depois eu possa aceitar Jesus. Ele não vai acertar nada. Ela não vai acertar nada. Por quê? Porque nós não temos poder para nos mudar. Deus nos deu condição de buscar mudança, mas quem opera a mudança em nós é o Senhor. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, negue-se a si mesmo. Sim, mas você só consegue negar a si mesmo através da ação de Deus. Sozinho você não consegue negar a si mesmo. Aí alguém vai dizer assim, então quando a pessoa não nega a si mesmo, de repente, é porque Deus não lhe deu força. Não, Deus dá força. Só que o homem, ele tem a condição agora de querer ou não buscar essa transformação de vida. Então a força vem de Deus, mas o homem é que decide se ele quer ou não buscar a transformação de vida. É claro que eu estou falando aqui de uma pessoa já cristã, uma pessoa que já aceitou Jesus, que não é mais escrava do pecado. Agora, uma pessoa que é escrava do pecado, ela tem que ter contato com a palavra, e uma vez que ela tenha contato com a palavra, o Espírito Santo tenta convencê-la que o caminho que ela está andando é errado, para que ela venha se arrepender do seu pecado e venha fazer a vontade de Deus, ser perdoada dos seus pecados, não ser mais culpada no tribunal de Deus e agora poder estar em comunhão com Deus. Então, nós não operamos a nossa mudança. Quem opera a nossa mudança é Deus. É Deus que trabalha em nós.
Em uma tradução livre, ao invés de cria em mim, ó Deus, podemos mudar, tá? A tradução livre é quando nós pegamos o texto no original e nós ali fazemos uma tradução do significado daquelas palavras de uma forma que tenhamos uma compreensão um pouco mais abrangente. Então, numa tradução livre, e quando se diz livre, é porque não é Almeida Revista Corrigida, não é Almeida Revista Atualizada, não é NVI, não é NVT, não é linguagem de hoje, então é uma tradução livre. Então poderia ser dito assim, podemos mudar para cria, ó Deus, em mim, não é cria em mim, ó Deus, ou seja, cria, ó Deus, em mim. A ação vem de Deus e não de nós, por isso muitas pessoas não alcançam mudança, porque elas querem se mudar. E elas conseguem isso um dia, 2, 3. Não vou falar mais mentira, mas ela não entra em oração para isso, ela não busca ajuda em Deus, ela não reconhece a dependência dela de Deus para poder conseguir aquilo, e ela vai fazer isso na força do seu braço. Aí ela não mente um dia, ela não mente dois, daqui a pouco ela volta a fazer tudo de novo. Por quê? Porque aquilo está nela. Então como é que ela vai conseguir vencer isso? Buscando em Deus transformação. Então ela vai ter que passar a orar. É uma forma, inclusive, das pessoas nós precisarmos nos voltar para Deus. Porque se não houvesse necessidade de voltarmos para Deus e conseguíssemos essas mudanças sozinhos, não precisaríamos de Deus para nada. Nós precisamos dele para tudo. Por ele, dele e para ele são todas as coisas. Jesus Cristo, foi através do que Jesus fez na cruz do Calvário que nós temos condição de buscar mudança. Então você quer mudança para a sua vida? Começa a buscar isso em Deus. Começa a dedicar tempo de oração pedindo a Deus, Deus, eu quero mudança. Começa a vigiar com aquilo que pode te trazer tentação. Você precisa reconhecer as fraquezas que você tem e sair do campo de tentação. Sair daquele momento ali que você pode ser levado a cair. Se você conhece tem pessoas que são tendentes à ira. Então ela está num ambiente onde começam a falar com ela coisas que ela começa a se sentir ali numa questão de daqui a pouco perder o controle. O que ela tem que fazer? Irmão, eu tenho que ficar ali até o fim, eu tenho que resistir porque Deus me transformou. Ei, aquilo é uma fraqueza que está dentro de você. Sabe o que você tem que fazer? Sair daquele lugar. Sair daquele momento. Para que você não venha dar lugar à tentação. Porque senão você vai ceder à tentação. Você vai ceder. Porque a natureza pecaminosa ainda está dentro de você. Ela não está no comando, ela não está no controle, mas ela pode te influenciar. Então o que eu e você temos que fazer? Sair daquele campo de atuação. Só assim nós vamos conseguir vencer através do Senhor na nossa vida. Tá? Então a ação vem de Deus e não de nós. Umas pessoas não querem. Outras querem e tentam fazer sozinhas. E outras querem e clamam a Deus para operar a mudança. Você viu 3 tipos de pessoa? Umas não querem. Quem vai decidir se elas querem ou não querem não sou eu. Às vezes eu falo assim, fulano não quer nada com Deus. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que orar e deixar Deus trabalhar. Mas eu não posso decidir se ele quer ou não quer. Mas ele pode decidir se quer ou não quer. Então umas não querem. Outras querem, mas buscam isso da forma errada, confiando que elas mesmas, sozinhas, na sua autossuficiência, vai fazer transformação de vida na vida dela. Não vai. E outras querem e buscam em Deus. Elas estreitam um relacionamento com Deus, elas passam a ler a palavra de Deus mais, elas passam a orar mais, elas passam a clamar a Deus pedindo, Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida, não me deixa ceder a esse tipo de coisa. E aí Deus vai trabalhando. E ela vai tendo um contato diário com Deus, vai estar sempre pedindo a Deus, vai estar em vigilância para não cometer aquilo, e o Senhor vai operando a obra na vida daquela pessoa. Entendeu agora? Não é você que opera a transformação na sua vida, não sou eu, é o Senhor que opera. Agora a minha parte é buscar nele para que ele possa operar essa transformação. Se eu pensar que a transformação é operada por mim, eu sempre vou fracassar. Filipenses 2,13, olha o que diz, eu estou baseado na Bíblia. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Eu li isso na Almeida Revista Corrigida. Agora vamos ler esse mesmo texto na NVT, Nova Versão Transformadora. É uma comparação de versões. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deu para entender melhor? Deus está agindo em nós,
nos dando o desejo e o poder. Então nós recebemos de Deus o desejo para fazer e nós recebemos de Deus o poder para fazer. Agora, a parte de querer é nossa. Aí já não é Deus. Deus coloca o desejo. Eu posso, de repente, sentir desejo de fazer uma coisa e posso não fazer. E não tem nada a ver com as coisas espirituais. De repente, eu posso sentir desejo de ir no lugar e não ir. Eu decidi não ir. Mas o desejo veio. É isso que eu quero que você entenda. Deus coloca o desejo no nosso coração de se voltar para poder estar ali buscando a face dele. Também nos dá poder para resistir os desejos que vêm sobre nós. Só que está em nós querer ou não realizar aquilo que Deus está nos dando oportunidade de realizar. Então, uma vez que eu não sou mais escravo do pecado, eu não tenho que ceder mais o que vem a mim. Eu tenho condição de dizer não. Uma pessoa pode dizer não, eu não vou mirar, eu não vou dar lugar à ira. Agora, isso não quer dizer que ela vai ficar ali no ambiente de tentação se expondo. Aí ela já está tentando a Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Aí você está tentando a Deus. Por que você está tentando a Deus? Porque você sabe que aquilo faz parte da sua natureza pecaminosa, é uma fraqueza, e que essa fraqueza ela é mortificada, mas ela ainda está ali. Então você pode até aguentar por um tempo ou outro, mas se você continuar naquele lugar, naquele ambiente, com o passar do tempo, uma hora você vai ceder. Então você não pode ficar se colocando no ambiente de tentação, brincando, flertando com o pecado, porque você vai ser vencido. Essa natureza vai nos vencer. Ela não está no controle, mas ela vai nos influenciar e nós vamos pecar. Isso é terrível. Isso é muito triste. Então não faça isso. Terceiro, Davi reconhece o que precisa mudar. Você tá observando o desenrolar da mensagem? Preste atenção aqui, ó. Davi se voltou para Deus, primeiro ponto. Segundo ponto, Davi reconhece a necessidade de mudança. Primeiro ele se volta para quem pode mudar. Depois ele reconhece o que precisa mudar. E agora, preste atenção, Davi reconhece o que precisa mudar. Agora, terceiro, Davi reconhece o que precisa mudar. Então ele se volta para Deus. Ele quer buscar a mudança e ele reconhece o que precisa mudar. Salmo 51:10 ainda. Devemos, à luz da palavra, reconhecer o que precisa ser mudado em nós. Davi pede. Presta atenção nisso aqui. A palavra é como um espelho. Você vai lê-la e ela vai mostrar as imperfeições em você. É por isso que você não pode ler a palavra para outros, pensando em outros. Você tem que ler a palavra pensando em você. Eu pego a Bíblia Sagrada e eu começo a estudá-la, eu vou abrir a palavra de Deus, eu vou começar a estudar a palavra de Deus pensando em mim. Eu tenho que ler o texto, eu tenho que entender o texto para que eu possa fazer as devidas aplicações para a minha vida. Não é para a vida de ninguém. Então a palavra, ela vai mostrar minhas imperfeições. Aí eu tô lendo aqui, de repente diz assim, não mintais uns aos outros. De vez em quando eu tô mentindo para os outros para poder me livrar de alguma coisa. Opa, não mintais. Não mintais, não mintais. Ué, mas a Bíblia diz para não mentir, mas eu tô mentindo. E eu sou um servo de Deus, eu não posso mentir. O que eu vou fazer? Eu aprendi que eu não posso mentir. Agora eu vou botar meu joelho no chão ou nas minhas orações e vou passar a pedir a Deus. Senhor, me ajuda a não mentir. Me ajuda a não mentir. Aí quando eu estiver diante de alguma situação que eu me sinta tentado a mentir, o Espírito Santo vai me fazer lembrar, você não pode mentir. Olha, a palavra diz, não mintais, não mintais, não mintais. Aí o que eu vou fazer? Eu saio do ambiente de tentação. Ou seja, eu tenho que vigiar com aquilo. Às vezes não é possível sair do lugar, mas eu vou vigiar. Eu não posso mentir. Eu não posso falar aquilo que não é verdade. Porque a palavra diz para não mentir. Não mintais uns aos outros. Deu para entender? Então vamos ver o que ele reconhece que precisa ser mudado à luz da palavra. Um coração puro. Davi pede um coração puro. Salmo 51:10, parte B. Cria em mim, ó Deus, agora a parte vermelha. Um coração puro. Você está vendo que eu estou explicando parte a parte do versículo, porque o versículo tem várias partes para ser explicada? Um coração puro. Mateus 15:19 diz, porque do coração, não é o coração. Preste atenção aqui. Não é o coração, o órgão coração, mas é o coração centro das emoções. É uma linguagem poética. Salmos é uma linguagem poética. É por isso também que você precisa ter em mente que tipo de livro você está lendo. É uma poesia? É uma profecia? É uma narrativa? É uma parábola?
é uma alegoria. Tudo isso você precisa ter em mente para que você possa fazer a interpretação de acordo com o gênero que você está lendo, com o tipo de texto que você está lendo, tá? Isso aqui é importante dizer. Então, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Pastor, me prova que não é o do coração órgão, e sim do coração centro das emoções. Ué, alguém pode fazer transplante de coração de uma pessoa para outra e essas maldades não vão junto. As maldades não estão no coração órgão. As maldades estão no coração, no centro das emoções da pessoa, da personalidade da pessoa como um todo. Então uma pessoa pode ser feito ali uma mudança de coração, um transplante de coração, e não haver a pessoa continuar sendo ela mesma. Entenda isso, não é o coração órgão que tem essa maldade. É o coração como centro das emoções, é uma linguagem poética. Assim como o coração é o órgão principal, é claro que depende de todos os outros órgãos, mas ele está como um órgão principal, assim é o centro das emoções do ser humano, da sua personalidade, que vai envolver caráter, vai envolver uma série de coisas que não dá tempo de falar aqui. Deu para entender? Então é dele que vem. Então Davi pede o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se Davi tem um coração puro, ele não vai ser um coração cheio de maus pensamentos, de morte, de adultérios, que foi o que ele cometeu, de prostituição, de furto, falso testemunho e blasfêmia. Ele pede que sua vontade esteja livre de ser dominada por pensamentos pecaminosos. Deu para entender isso? Centro das emoções. Isso é uma coisa que nós temos que orar sempre. Principalmente pessoas que são tentadas com esse tipo de pensamento. Você tem que saber que aquilo que você está pensando é desagradável a Deus. Agora, se você passa o dia todo vendo coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus, é claro que mais cedo ou mais tarde você vai dar lugar ao pecado. Então você quer vencer o pecado? Começa a cultivar relacionamento com Deus. Porque se você cultivar relacionamento com Deus, você passar tempo com Deus em oração, lendo a palavra, meditando na palavra, sendo confrontado pela palavra, você vai ter menos possibilidades de ficar dando lugar ao pecado. Por quê? Porque se você se alimenta das coisas dessa terra e não se alimenta das coisas de Deus, você vai estar fragilizado o tempo todo por causa das suas próprias atitudes e você vai ser um alvo fácil para dar lugar ao pecado. E o diabo vai estar ali também contribuindo, te tentando, porque ele sabe que você não está voltado para as coisas de Deus. Isso não quer dizer que quem está voltado para as coisas de Deus não vai ser tentado. Ele vai ser tentado também. Mas ele está em Deus. Então ele tem ali a oportunidade de vencer a tentação. Isso não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar. Pecar a gente vai pecar, mas nós não vamos poder ser dominados mais pelo pecado. Nós não podemos mais viver na prática do pecado. Por quê? Porque nós não somos mais escravos do pecado. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Cristo é a verdade que nos liberta. A palavra de Deus nos liberta. Cristo a palavra viva, Cristo a palavra escrita. João 8,36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,34. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Então nós temos que vencer o pecado através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele pede que sua vontade seja livre de ser dominada por pensamentos pecaminosos. Então, você entendeu aqui primeiramente que ele pede o quê? Um coração puro. Em segundo lugar, o que Davi pede? Um espírito reto. Ainda está no Salmo 51:10. E renove em mim um espírito reto. Primeiro ele fala do centro das emoções. Agora ele vai falar de um espírito reto. Fala de disposição do ser humano constante, firme, que não cede à tentação. Então Davi está pedindo o seguinte: não deixa que eu seja dominado por pensamentos pecaminosos e me dá força para que eu não ceda à tentação. Então Davi pede duas coisas ao mesmo tempo. Não deixe que a minha cabeça fique cheia de pensamentos pecaminosos. Mas do que você está enchendo a tua cabeça? Você só vê filmes violentos, você só vê novelas que contam um monte de mentiras, que tem uma trama ali de prejudicar pessoas. Eu não estou dizendo que você não pode ver o filme, que você não pode ver novela, não é isso que eu estou dizendo. Mas você se enche de tudo isso. E aí chega no dia a dia, como é que você vai reagir diante das situações?
cedendo à tentação o tempo todo. Porque você não tem nada para se defender. A palavra de Deus não está dentro de você. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, ou seja, no centro das minhas emoções, para eu não pecar contra ti. Agora, eu não escondo a palavra de Deus. Esconder é vivenciar, é praticar, é honrar aquela palavra como prática de vida. E aí eu me encho de um monte de coisa. Então Davi pede duas coisas: não deixe que meus pensamentos fiquem dominados, cheios de coisas pecaminosas, e me dá força para não ceder à tentação. E é aqui que vai entrar a vigilância. Se eu conheço que eu tenho fraqueza naquela área, eu não vou ficar no campo de atuação ali, naquele momento que vai me levar a ceder à tentação também. Eu posso evitar. Tiago 1, 14, 15 na NVT, eu coloquei a nova versão transformadora porque dá um entendimento aqui um pouco mais amplo. Diz assim: a tentação vem de nossos próprios desejos. Então, como é que eu sou tentado? Do meu próprio desejo. A natureza pecaminosa ainda está aqui. Eu tenho fraquezas por causa dessa natureza pecaminosa e de quando em quando elas tentam se manifestar. Quanto mais eu tenho relacionamento com Deus, menos forças ela tem de se manifestar. Mas ela se manifesta. Mas ela pode se manifestar de uma forma muito fraca, muito branda. Por quê? Porque ela está sendo o quê? Mortificada. Então, a tentação vem dos nossos próprios desejos. Esses desejos precisam ser mortificados. A Bíblia chama de carne. Que nos seduzem e nos arrastam. Você começa a pensar uma coisa, e aí você começa a pensar, e aí você começa a desejar, e você não bloqueia aquilo através de entender que aquilo é errado, e você diz: não, eu vou parar de pensar isso. É uma forma de vigiar, é se você está alimentando pensamentos que são desagradáveis a Deus, você não, peraí, eu tenho que parar de pensar isso, eu tenho que focar em outra coisa, eu tenho que pensar em outra coisa, mas não! Você começa a alimentar aquilo, e aí o desejo vai crescendo, crescendo, e olha o que o texto vai dizendo, olha o passo a passo para podermos ceder à tentação. A tentação vem de nossos próprios desejos. Origem, da onde vem a tentação? Dos nossos próprios desejos. O diabo, ele vai nos tentar externamente de fora, usando o que está dentro de nós. O diabo não planta dentro de nós, ele usa o que está dentro de nós. Então ele pode usar as coisas externas para tentar aguçar o que está interno dentro de nós. O que está dentro de nós? Os desejos, que são as nossas fraquezas. Cada pessoa tem características dentro desse desejo. Veja bem, que nos seduzem e nos arrastam. Aí você começa a alimentar aquilo, aí vai nos seduzindo e acaba nos arrastando. Você é tomado de assalto, como se aquilo agarrasse você dentro de você. Você é dominado por aquilo. Versículo 15. Esses desejos dão a luz ao pecado. Por que dá a luz ao pecado? Mostrou a origem, como é que trabalha esses desejos, e uma vez que eles trabalham assim, eles nos dominam. E aí, quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Ou seja, uma pessoa que vive no pecado. Vamos para Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você entendeu esse passo a passo aqui? Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Pare de botar a culpa nos outros, porque os desejos estão dentro de nós. Não faça igual Adão. Ah, foi a mulher que tu me deste. A culpa é tua e a da mulher. A mulher diz: foi a serpente que me enganou. A serpente me enganou. A serpente me enganou. Não! Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Eles precisavam assumir. Naquele momento eles ainda não tinham a natureza pecaminosa, mas eles usaram mal o que Deus havia dado para eles, que era o direito à liberdade de escolha. Até então eles não eram escravos do pecado, mas eles usaram mal a liberdade de escolha. E hoje, em Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado. A natureza pecaminosa ainda está aqui, mas ela não está mais no poder. Então nós podemos usar mal a nossa escolha também. Então ele está dizendo o seguinte: a tentação vem dos nossos próprios desejos. Origem, que nos seduzem e nos arrastam. Mostra como trabalham esses desejos dentro de nós. Esses desejos dão luz ao pecado. Por quê? Porque eles são a fonte que vai nos levar a pecar. E quando o pecado se desenvolve, então, quando diz que esses desejos dão luz ao pecado, é que ele nos dominou de tal forma, nós alimentamos,
e fomos ali e praticamos. Só que vai além disso. E quando o pecado se desenvolve plenamente, ou seja, quando ele toma conta, quando ele vira prática na nossa vida, vai gerar o quê? Morte. Essa morte aqui não é morte física, não. Pode gerar morte física também, mas é a morte eterna. 3 aspectos da morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Quem está sem Cristo está morto espiritualmente. Mas quando você recebe Cristo, você ganha vida espiritualmente. Mas se você viver na prática do pecado novamente, você vai seguir desta vida e poderá ter a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus. A obediência aos mandamentos divinos é a condição imprescindível para se alcançar a retidão. Ou seja, eu só consigo vencer os desejos se eu obedecer a palavra de Deus. Lembra de Tiago capítulo 4? Tiago capítulo 4 diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe qual é a maneira que eu tenho para resistir ao diabo? É me sujeitar a Deus. Quando eu obedeço a Deus, automaticamente eu estou resistindo ao diabo. Quando eu desobedeço a Deus, automaticamente eu estou agradando o diabo. Então, são 2 lados opostos. Ou eu sou sujeito a Deus e resisto ao diabo, ou eu agrado o diabo e desobedeço a Deus. Eu escolho o que eu quero fazer. Então é hora de escolhermos isso. Resistir ao diabo e ser submisso a Deus. Efésios 4, 23 e 24, na NVT de novo, diz assim: deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E ele vai renovar através de quê? Da palavra. Se você estuda a palavra, como é que você vai buscar mudança de vida se você não sabe a vontade de Deus? Deus deu a vontade dele que está descrita aqui na palavra. Você não lê Bíblia, você não estuda a palavra, como é que você vai saber qual é a vontade de Deus? Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho... Não. A vontade de Deus, ela não é revelada através do que você acha. Ela não é demonstrada através do que você acha. A vontade de Deus é revelada na palavra. Foi revelada na palavra. Foi revelada, já está na palavra dele. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de sua nova natureza. Qual é a nova natureza? Natureza de Cristo. Então, eu tenho que alimentar a nova natureza com o quê? Palavra, oração, relacionamento com Deus. Criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Eu tenho 2 naturezas. Eu vou usar uma ilustração. Você tem 2 roupas. Você tem 2 peças de roupa, vestuário. E aí você tem a peça de roupa A e a peça de roupa B. Certo? Você vai escolher com que roupa você quer andar. Digamos que seja ali um uniforme. E você vai escolher com qual deles você quer andar. Aquele que você escolher é o que você vai andar. A mesma coisa, você tem 2 naturezas. Você tem a natureza pecaminosa e você tem a nova natureza, o cristão. Quem é cristão? Quem não é cristão só tem a antiga natureza. A velha natureza, a natureza pecaminosa. Tá? Ele não tem nova natureza em Cristo. Então o cristão tem 2 naturezas. A questão é, você vai viver de acordo com a antiga natureza ou com a nova natureza? Porque se você viver de acordo com a antiga natureza, você vai voltar a estar sentenciado novamente e o final é morte. Separação eterna de Deus. Mas se você viver de acordo com a nova natureza, buscar as coisas referentes à nova natureza, você terá vida eterna. Ah, então, pastor, então quer dizer que se eu buscar a nova natureza, eu tenho direito à vida eterna. Então a vida eterna vem pelo que eu faço? Não. Você só tem direito à nova natureza pelo que Jesus fez. Então a vida eterna não é produto do que você faz, é produto do que Jesus fez. Mas a prova de você ter essa vida eterna é o que você está fazendo para Deus. Como você está se comportando? Salvação, você não recebe ela pelo que você faz, e sim pelo que Jesus fez. Mas como é que você vai ter certeza que você recebeu salvação? Através da transformação de vida. Se tem transformação, tem salvação. Então revistam-se da nova natureza, porque a nova natureza ela vai te puxar para uma vida justa e uma vida santa. Se você não está tendo o desejo de ter uma vida justa e uma vida santa, é porque você não está buscando a Deus. Então você está dando lugar à antiga natureza. E aí você pode ser dominado pelos seus desejos. E eu também. Deixa eu voltar aqui. Vamos dar prosseguimento. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então compartilha lá no seu Facebook, no status do seu WhatsApp. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. E ative os sininhos da notificação. Às vezes você assiste o vídeo e não dá um like. Dá um like. Deixa o seu comentário também. É muito bem-vindo. Salmo 51, 12. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, ele perdeu a alegria da salvação.
Ele perdeu a alegria do livramento, de sentir ali Deus protegendo ele. Porque no Antigo Testamento a palavra salvação também estava voltada a livramento, a proteção de Deus, a sentir-se seguro. Nem sempre no Antigo Testamento a palavra salvação, na verdade, na maior parte, não está voltada à salvação de vida eterna, e sim de livramento enquanto estava aqui. E Davi estava se sentindo desprotegido, porque ele estava fora de comunhão com Deus. Então ele diz, torna a dar-me a alegria da salvação. Agora, para nós cristãos, na aplicação, nós podemos pensar o seguinte, além de não poder ter ali o livramento de Deus, nós podemos perder a salvação da nossa vida, da nossa alma. O retorno da alegria da salvação. Davi busca isso também. Então Davi vem buscando tudo. Ele vem buscando um coração puro, um espírito reto. Ele pede para ter novamente a alegria da salvação, porque quando você peca, você perde a alegria, você perde ali a sua comunhão com Deus. Salmo 51, 12, parte A. Torna a dar-me a alegria da salvação, da tua salvação. Tua salvação. Não era a salvação dele, não era um livramento produzido por ele, não era uma segurança produzida por Davi, é por Deus. Em meio à sua transgressão, Davi sente-se separado de Deus, pois lhe falta a alegria da salvação. Ele anseia por essa alegria. Salmo 35, 9 diz, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação, o salmista dizendo. Você tem se alegrado no Senhor? Você tem se alegrado na salvação que Ele tem te dado? Às vezes nós ficamos pensando em tantas coisas desta terra. Paulo em Colossenses diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, como prioridade. Às vezes a gente prioriza tantas coisas da terra. Ah, eu não tenho isso, ah, eu não tenho aquilo, ah, eu não consegui isso, ah, eu não consegui aquilo, que a gente esquece do céu, que a gente esquece da vida eterna, que a gente esquece que Deus preparou uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar. Pedro fala sobre isso na sua primeira carta, no primeiro capítulo ali da sua carta. Eu tenho isso no Expondo das Escrituras. Você pode assistir aqui no canal. Depois que assistir esse vídeo, procura lá. Você vai ver sobre a herança que Deus deixou para nós. E aí nós deixamos isso tudo de lado, irmãos, pensando nas coisas apenas da terra. Não vivemos pensando nas coisas do céu. Se você pensar mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra, tudo que vai acontecendo contrário ao que você espera não vai te abalar tanto. Sabe por quê? Porque você vai lembrar que um dia isso tudo vai acabar. E você vai viver alegre para o resto da eternidade. Mas se você abrir mão da sua salvação, você vai viver em tormento muito pior do que aqui para o resto da eternidade. Pense nisso. Davi está pedindo, ele perdeu a alegria da salvação. Então ele quer, e o salmista aqui diz, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação, no seu livramento, na sua proteção, no presente chamado vida eterna. Ele quer um espírito voluntário. Sustém-me com um espírito voluntário. Você vê que os pedidos de Davi, isso aqui é uma oração. Ele reconhece total dependência de Deus. Deus, me ajuda, eu sozinho não vou conseguir, não. Não seja altivo. Que eu e você não sejamos altivos pensando que de nós mesmos, na força do nosso braço, aqui, ó, minha força, eu não vou conseguir. Não se garanta no que você está fazendo. Ah, porque eu jejuo, ah, porque eu oro, ah, porque eu leio Bíblia, ah, porque eu vou para monte, ah, porque eu vou para vigília, ah, porque eu vou para isso, ah, porque eu vou para aquilo, porque eu sou. Olha as outras pessoas com menosprezo. Ai, fulano não consegue orar nem 20 minutos. Eu oro 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você já leu Lucas 18, a partir do versículo 9? Você já leu a parábola do fariseu e do publicano? Onde Jesus ensina para não confiarmos em nós mesmos, porque Deus não recebe isso. Não confia. Eu já tive a triste experiência. E eu não fiz isso com uma motivação no meu coração. Eu acho que eu agi dessa forma mais por ignorância, por desconhecimento bíblico. Eu jejuei, eu ia pregar. E aí eu jejuei naquele dia. E eu falei, hoje Deus vai operar porque eu busquei, eu me preparei. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei e eu acredito que Deus operou na vida de quem ouviu a mensagem. Mas eu desci do púlpito naquele dia, quando terminou a palavra e voltei para casa, me sentindo vazio. Porque eu confiei
que Deus ia operar porque eu tinha jejuado. Ou seja, eu estava baseando a operação de Deus no que eu fiz. Não no que Deus faz, não no poder dele. Então eu deveria ter jejuado para que Deus me desse força, graça, para que Deus pudesse me dar ali sabedoria, mas sempre voltado para Ele fazer, e não eu fazer. Mas por um momento eu confiei que por eu ter jejuado, Deus ia operar, ou seja, Deus ia operar através de mim, mas porque eu fiz. E quantas pessoas estão frustradas porque confiam no que faz? E acabam, porque isso acaba nos deixando orgulhosos. Isso acaba nos fazendo pensar que somos melhores do que os outros. Quantas pessoas se envaidecem porque oram mais, porque jejuam mais, porque vão mais vezes no templo. Eu não sou como fulano só pode vir no culto uma vez por semana. Eu venho 3, 4, sou melhor do que ele. Pode não falar com a palavra, mas pensa na cabeça. Age como se fosse melhor. Isso tudo é desagradável a Deus. Isso mostra a necessidade de nos arrependermos e nos voltar a depender de Deus. O que é um espírito voluntário? Uma vida disposta a conformar-se com as leis de Deus. Mesmo sendo um cristão, eu posso começar a dar lugar aos desejos e não querer me conformar com a lei de Deus. Você já ouviu o cristão falar assim? Eu sou crente, mas não sou bobo. Comigo não é assim não, é do meu jeito. Você não se conformou com as leis de Deus. Não há transformação na sua vida. E você corre um perigo, você corre um sério perigo de você pensar que aceitou Jesus de verdade e não aceitou. Você é um cristão nominal. Porque o cristão que aceitou Cristo de verdade, ele é um cristão que a nova natureza vai começar a florescer frutos na vida dele. E ele vai começar a se conformar com a lei de Deus. Pastor, e o que eu faço? Se de repente eu penso que eu sou um cristão e eu realmente não aceitei Jesus de fato porque eu estou fazendo do meu jeito. É hora de se arrepender. Mudança de atitude. E começar a deixar Deus no controle a partir de agora. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Paulo diz em Gálatas 2:20. Então, uma vida disposta a conformar-se com as leis de Deus sem agir assim por obrigação. Não é um fardo pesado. Lembra de Jesus? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Se você faz as coisas para Deus por obrigação, coisa chata. Hoje é domingo, tem que ir para culto. Eu preciso ir hoje, né? Porque o pastor precisa me velar. Ei, essa é a motivação mais errada que você poderia ter no seu coração para ir para o culto. Sinceramente, ir para o culto pensando assim, você está perdendo muito. Porque você está indo pela motivação errada. Não, você não tem que ir para o culto, para o pastor ver. Ou então dizer que eu vou só porque é domingo. Motivos errados, porque é domingo. Motivos errados, o pastor ver. Motivos errados, para minha liderança não pegar no meu pé. Tudo motivo errado. Você vai para o culto para se alegrar no Senhor, para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito pela sua vida. Principalmente pela salvação que Ele te deu em Cristo Jesus. Então isso é um espírito voluntário. É não fazer as coisas para Deus por obrigação. Eu vou fazer porque não tem outro jeito. Está faltando transformação de vida. Está faltando você ser alinhado à vontade de Deus. A gratidão a Deus é necessária para um espírito voluntário. Reconhecer o que Deus fez. Porque quando eu começo a confiar que eu oro, que eu jejuo, que eu faço, que eu aconteço, eu esqueço o que Deus fez. Eu era um condenado na fila, esperando a execução da sentença final, que era a morte eterna. Eu, Mário Luna, era um condenado. Deus me tirou da fila da condenação e me colocou na fila da vida eterna. Eu estou caminhando agora em direção à vida eterna. Antes eu estava caminhando em direção à sentença final de condenação. Eu já estava condenado, esperando apenas a consumação da sentença final. Porque o juiz ele dá uma sentença e a sentença ela vai se cumprindo ao longo dos anos. Certo? Deus deu uma sentença. A morte física entrou no mesmo momento do pecado. A morte espiritual entrou no mesmo momento. Ela só não se cumpriu, a morte física, no mesmo momento. Mas ela entrou no mesmo momento. A morte eterna também entrou no mesmo momento, mas não se cumpriu. Então olha a sequência. O tempo vai passando, chega o momento da morte física. Se eu não aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e vivo uma vida à luz da salvação, eu vou partir e eu estou aguardando agora a morte eterna. Separação eterna de Deus.
Deus me livrou disso. Tem gente que diz, você é bobo, você está perdendo. Talvez diga, está perdendo a vida. Não, não, Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, Marcos 8,35, pode ler lá depois, vai perder. Porque vai ganhar vivendo para os desejos e vai perder a vida eterna. Vai estar separado de mim para sempre. Mas aquele que perder no sentido de abrir mão dos desejos, dos prazeres, para viver para mim, vai ganhar, porque naquele grande dia tem vida eterna. Uma vida disposta a conformar-se com as leis de Deus sem agir assim por obrigação. A gratidão a Deus é necessária para um espírito voluntário. Ou seja, se você não tem gratidão a Deus, você não vai conseguir ser grato. Você não vai conseguir ter um espírito voluntário. Ou seja, vai viver sempre inconformado com as leis de Deus e sempre vai fazer as coisas por obrigação. Salmo 51:11. Não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Davi reconhece os efeitos do pecado. O que o pecado faz? Davi pede várias coisas para Deus, mas também reconhece. Ele reconhece a necessidade de mudança, ele reconhece os efeitos do pecado. Não me lance fora da tua presença. Devemos reconhecer que o pecado nos separa de Deus. Versículo 11, parte A. Não me lance fora da tua presença. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Olha aqui a palavra salvar. Salvar é livrar, é proteger. No Antigo Testamento estava ligado a isso. É claro que no Novo Testamento a salvação está ligada à vida eterna. Mas também podemos ver como livrar, proteger. Então, proteger do quê? Da condenação eterna, da separação eterna de Deus. Davi está dizendo, o Isaías está dizendo aqui: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, livrar, guardar, proteger. Nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades. O que é iniquidade? Pecado deliberado, pecado que é feito com consciência que é pecado. Fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Pastor, como é que é pecado deliberado, pecado com consciência, se eu não sei? Ei, a palavra de Deus está na tua mão, você pode estudá-la. Pastor, mas eu não entendo bem. Então você vai participar de algumas coisas. Você vai para o culto de ensinamento da palavra. Você ou aqui assiste o Expõe das Escrituras para aprender a vontade de Deus. E aos poucos Deus vai te dando entendimento da palavra e você vai poder estudar você também. Entre você, Deus e a palavra. Então você entende o seguinte. Faz divisão entre nós e Deus. E o pecado encobre o rosto de Deus, que Deus não tem comunhão com quem vive na prática do pecado. Como é que eu, como cristão, vou viver na prática do pecado? Davi, em linguagem poética, descreve o cenário de um rei e um servo transgressor. Ele é rei, mas ele é um servo transgressor. Ele transgrediu a lei de Deus. E qual é o remédio para isso? Se arrepender. Na história de Mefibosete, o rei Davi e o rei Davi, temos a condição de um servo que sente-se indigno diante de seu rei. O rei aqui nessa história é o próprio Davi. 2 Samuel 9,8 diz: então se inclinou e diz: quem? Mefibosete. Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele se acha indigno, Mefibosete, quando Davi diz que vai trazer ele para perto dele. Davi sabia que sem transgressão o homem não tem nenhum direito. Agora imagine um transgressor. Não acho que você, talvez você não seja um cristão, possa estar assistindo, expondo as escrituras, diz assim: mas eu não sou um homem tão mau. Eu sou um homem bom, eu não sou um estuprador, eu não sou um pedófilo, eu não sou assassino, eu não sou traficante. Mas o homem vem culpado, ele nasce culpado no tribunal de Deus. E a única forma de se livrar dessa culpa é aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Agora, um homem que não é um transgressor, vive transgredindo, fazendo um monte de coisa dentro do pecado, de forma agravada. Ele já não tem mérito nenhum diante de Deus. Imagine um homem que vive pecando. É isso que Davi está pensando. Davi sabia que sem transgressão o homem não tem nenhum direito. Agora imagine um transgressor. Imagina eu como cristão dizer assim: eu tenho direito agora, eu sou filho de Deus e Deus tem que fazer. É isso que estão ensinando por aí em alguns lugares, sabia? Dizendo que você merece, que Deus tem que fazer, porque em você tem coisas maravilhosas e Deus por isso tem que operar. Ei, não há nada bom em nós. O que há em nós é a graça de Deus, é Deus que nos transformou. Fomos criados imagem e criatura de Deus, o pecado entrou. Só que a partir do momento que aceitamos Jesus é que somos filhos. E para sermos herdeiros temos que ser filhos. Quem não aceitou Jesus não é filho, então não tem herança. Porque só tem herança quem é filho. E a Bíblia diz que só é filho quem aceita Jesus. Precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Davi entende, sua sentença seria a morte.
ou o exílio. Deus poderia tirar Davi de cena. Acabou o reinado agora. O mesmo Davi no Salmo 8,4 diz: quem é o homem mortal para que te lembre deles? É tudo pela graça de Deus, irmão. Davi reconhece que o pecado entristece o Espírito Santo. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Devemos reconhecer que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo e não podemos entristecê-lo. Efésios 4,30: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Qual é a prova que nós pertencemos a Deus? Ter o Espírito Santo na nossa vida. Pastor, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não, não é disso que eu estou falando agora nesse momento. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para realizar a obra de Deus. Com mais eficácia, com mais desejo. Isso não quer dizer que quem não tem o batismo com o Espírito Santo não possa realizar a obra de Deus, mas ele vai ter limitações. Nesse sentido. Agora, eu estou falando que quando todo cristão que é cristão de fato, que aceitou Jesus de todo o seu coração, aceita Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro dele. Então, quando eu vivo uma vida na prática do pecado, ou quando eu entristeço, quando eu peco, eu entristeço o Espírito Santo. Eu entristeço o Espírito Santo. E ele está aqui como marca que eu pertenço a Deus. Então eu não posso viver na prática do pecado. Davi diz: nem tires de mim o teu Espírito Santo. Alguém lançado fora no Antigo Testamento teria sido rejeitado e perderia o Espírito Santo. O Espírito sairia dele. Isso aconteceu com Saul. O Espírito Santo se apodera dele no início do reinado. 1 Samuel 10:10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu. Um grupo de profetas ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele. De quem? Saul. E profetizou no meio deles. Ou seja, glorificou, exaltou, enalteceu o nome de Deus. Ali o profetizar estava mais voltado a isso. E saiu dele quando desobedeceu, pecando contra Deus. Nós temos o texto que mostra o Espírito Santo entrando, porque ele era rei. Em algumas ocasiões o Espírito Santo só visitava. Em algumas ocasiões o Espírito Santo estava ali de uma forma um pouco diferente do que no Novo Testamento, mas ele estava mais presente na vida de um rei ou de um profeta. 1 Samuel 16:14. E o Espírito do Senhor se retirou. Então, se ele se retira, é porque ele estava mais constante na vida dele. De Saul, ele não era um morar igual no Novo Testamento, mas era uma presença muito mais constante. Tá? Agora, havia casos que ele vinha e saía. Mas nos reis, nos profetas, era uma atuação um pouco mais diferente. Então, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quando diz da parte do Senhor, é da permissão de Deus. Não que Deus tenha espírito mau, mas da permissão de Deus, Deus permitiu que um espírito mau o assolasse. Davi, quando foi ungido, o Espírito Santo também se apoderou dele. Olha aqui, ó. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, passou a estar na vida de Davi. Não como no Novo Testamento, morando, habitando permanentemente como selo da promessa, mas sim atuando de uma forma muito mais constante na vida de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Ele sabia bem o que aconteceu com Saul quando pecou e agora suplica a Deus que não tire dele o Espírito Santo. Porque poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu com Saul. Um espírito mau, Deus retirar o espírito e permitir um espírito mau assolar Saul. Desobediência. Mas não foi assim. 51:4 de Salmo. Contra ti, ele reconhece, contra ti somente pequei. Isso é arrependimento. Quando você reconhece que pecou contra Deus. Não está preocupado com o que vai acontecer com você, mas sim com o que você fez com Deus. Isso é arrependimento. Também quando você entende que você lesou alguém, errou contra alguém, então você primeiro pensa, pequei contra Deus, mas também pequei contra minha esposa, por exemplo. Pequei contra meu esposo, por exemplo. Então nós temos que reconhecer o pecado e pedir perdão à pessoa pelo que fizemos também. É por isso que temos que pedir perdão, porque pecamos contra a pessoa também. Mas primeiro contra Deus, mas também contra alguém que nós pecamos. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo o seguinte: Deus tem todo o direito de falar, e Deus tem todo o direito de julgar, porque Davi tinha pecado. Davi pecou, então Deus estava dentro do seu direito de cobrar de Davi se quisesse. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Desse Expondo as Escrituras de hoje? Compartilha no seu canal, lá na sua rede social, no seu Facebook, no seu status do WhatsApp.
se inscreva no canal, deixe o seu like, não esquece do like, dá um like aí embaixo aí agora, ó, tá bom? E ative o sininho das notificações. Conclusão. Davi foi um grande rei e um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim ele pecou e errou muitas vezes. Todos nós vamos pecar e errar. Jesus é o nosso grande rei. Olha uma comparação entre Davi e Jesus. Se você se espelhar na vida de Davi, você vai lembrar que Davi teve erros, e mais erros, e mais erros. Então, se você se espelhar apenas na vida de Davi, você está perdido, porque Davi não foi um homem perfeito. Mas quando você se espelha em Jesus, que é o nosso grande rei, ele não pecou e nem errou. E ainda levou sobre si os nossos pecados. Através do que ele fez, nós temos perdão dos nossos pecados. Olhando dessa forma, podemos agora usar o exemplo de Davi pecador. Por quê? Porque nós não confiamos mais no que Davi fez, e sim no que Jesus fez. Mas, através do que Jesus fez, nós podemos ver em Davi o que Davi fez como um exemplo a ser seguido, mas na força de Jesus, e não na força de Davi. Porque se nós tentarmos fazer o que Davi fez na nossa força, e achar que Davi fez na sua força, nós estamos perdidos. Mas nós devemos fazer na força de Jesus. Certamente seus pecados tiveram sérias consequências, mas Deus, por sua bondade e misericórdia, perdoou. Davi se arrependeu. O Salmo 51 descreve isso com detalhes. Quem sabe como Davi você cometeu algum tipo de pecado e agora se acha indigno de estar na presença de Deus? Você pecou? É hora de se arrepender. Você se acha indigno? Deus pode restaurar a sua comunhão, mas para isso é preciso você se arrepender. Se volte para Ele com um coração quebrantado e contrito. Enfrente as consequências. Tem consequência. Muitas vezes você não vai se livrar de consequências. Vai ter consequências. Muitas vezes vai ter consequência. O Senhor não te rejeitará. O mesmo Davi afirma no versículo 17 desse salmo o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Ou seja, uma pessoa de verdadeiramente arrependida. 1 João 2:1-2 diz: meu filhinho, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Agora eu vou apresentar alguns textos que provam para você que se você se arrepender, Deus está pronto a te perdoar. Não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então ele não está dando aval para sair pecando, mas está dizendo, mas se pecar, Jesus Cristo é o nosso advogado. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isaías 57:15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar da vida o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, para restaurar da vida. Isaías 1:18 diz: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ou seja, Deus perdoa. Provérbios 28:13 encerra dizendo: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Se você pecou e não se arrependeu do seu pecado, e não pediu perdão a Deus, e a quem você pecou, você nunca vai prosperar. As coisas não vão andar na sua vida. As coisas não vão sair bem. Deus não vai poder estar te livrando. Por quê? Porque você está em transgressão. Mas o mesmo texto ainda diz: mas, em contrapartida, o que confessa: Senhor, contra ti pequei, somente contra ti. Esposa, eu pequei contra você, eu errei contra você. Filho, eu errei contra você. Esposa, eu errei contra você. Tem que pedir perdão. E deixa alcançará a misericórdia. Pastor, mas se eu confessar esse pecado, eu posso perder o meu casamento. Ei, consequência. Você primeiro precisa estar bem com Deus. O que vai vir depois, você vai contar com a misericórdia de Deus. Mas se você pecou nesse campo e precisa pedir perdão para a pessoa, você não tem outra saída. Ou você pede perdão, ou a sua consciência vai estar sempre te acusando. Ó, você pecou. Você vai viver atormentado com a sua consciência. Pastor, tem gente que não vive atormentado, então tá com a consciência cauterizada. Mas lembre-se, isso vai te afastar da comunhão com Deus. E aos poucos, você vai se afastando, até que pode devolver a salvação, ou seja, rejeitar a salvação, abrir mão da salvação e perder a salvação porque você deixou a salvação de lado. É preciso se arrepender e pedir perdão. E o Senhor restaurará. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras hoje sobre os frutos do verdadeiro arrependimento. Deus, nós caminhamos aí nesse texto de Salmo 51, do 10 ao 12, de uma forma que aprendemos grandes lições, mas nós precisamos praticá-las, Senhor. Então nos ajuda a praticar tudo que aprendemos. Não deixa que venhamos encobrir transgressões, encobrir pecados, com medo, Senhor, das consequências, porque na verdade então não é arrependimento, é remorso, porque quem tem medo de consequências está com remorso, está sentindo pena de si mesmo, acha que não merece o que vai passar, mas na verdade é consequência dos seus próprios atos. A Bíblia diz, do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, dos seus próprios atos. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, Ele possa nos ajudar a nos arrependermos a cada momento que for necessário dos nossos pecados, das nossas transgressões. Que nunca venhamos encobrir os nossos pecados, porque as consequências serão drásticas, podendo nos levar a abrir mão da nossa salvação. Eu estou deixando aqui nas playlists aí o Expondo as Escrituras para você, a EBD também, para que você possa assistir e compartilhar. Não esqueça, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.